Olá, eu sou o cartunista e professor de arte Raposa, um renomado ninguém. E eu quero começar o vídeo de hoje falando de um ensinamento que eu aprendi quando eu fiz Kung Fu. Por que você nunca ganharia a última faixa? Porque segundo o ensinamento chinês, todo dia que você vivia, você evoluía na sua escada do conhecimento. O você de hoje era mais sábio que o você de ontem. Teoricamente, se você fosse uma pessoa humilde que aprendia todo dia. Então você só ganharia a última faixa, essa condecoração, depois da morte. Porque aí você fechou o ciclo, né? Você cumpriu o seu destino. Então, eu não sei agora qual é a espiritualidade chinesa, existe uma vida após a morte, mas teoricamente após a morte então você chegou na contemplação máxima de sabedoria e iluminação. Então teria mais o que evoluir fisicamente. Então, esse fato de você não ganhar a sua última condecoração que existiria no Kung Fu, que seria a última faixa, que acho que era a faixa preta, era uma demonstração de humildade que todo dia que passa você aprende um pouco mais. E por que eu estou falando disso? Porque o vídeo de hoje é para demonstrar quanto a gente deve evoluir a cada dia e como o eu de agora sou completamente diferente do meu eu de antes, quando eu comecei a produzir tirinhas na internet há 10 anos atrás. Eu ia gravar esse vídeo porque chegou um material de arte que eu comprei da China, uns lápis maneirinhos, eu estou aqui desenhando uns desenhos, veja só, vocês só vão ver a conclusão desse desenho se entrarem no meu Instagram. Vocês viram só, eu coloquei aqui uma cena erótica de uma mulher tomando controle do ato carnal. Eu acho que isso quer dizer alguma coisa. Antes de eu continuar, eu quero dizer para você não ficar distraído e fazendo outra coisa, minimizar só ouvir o que eu estou falando. Preste absoluta atenção em tudo que eu vou falar, porque uma das coisas mais desgastantes que tem é você explicar algo direitinho, aí a pessoa parar a explicação no meio para já ir lá digitar um comentário ou escutar meio de qualquer jeito, depois ela fazer um comentário, mas passar ali uma opinião que na verdade você já disse no vídeo, mas ela talvez não entendeu, aí você tem que ir lá e quem produz conteúdo sabe falar assim, mas eu falei disso no vídeo em tal ponto. Então, para evitar esse mal entendido, esse desgaste, e você também não ficar achando eu chato de dizer não, mas eu já falei isso, preste bem absoluta atenção, porque é muito fácil as pessoas tirarem as coisas do contexto depois para usar para me criticar, por exemplo. Há 10 anos atrás eu poderia dizer que era uma pessoa um pouco mais conservadora e tinha ali uns reflexos de machismo, que eu não era proposital, era mais por causa da cultura e criação e falta de informação e conhecimento. Por que eu estou falando isto? Porque eu fazia tirinhas como esta. Apesar de eu falar de um certo machismo que eu tive no passado, em minha defesa pelo menos eu nunca fui misógino. Você nunca vai achar postagem nenhuma em momento nenhum na internet nesses, sei lá, 15, 16 anos que eu uso e que eu fiz ou refleti a mais mínima misoginia possível. É difícil eu ser misógino quando eu não uso nem adjetivos como gostosa para elogiar mulheres, né? Elogiar nem para minhas ex, quando elas pediam às vezes que eu falasse uma coisa mais safada, aqueles momentos que você entende muito bem. Eu não conseguia nem usar esse tipo de palavreado. Mas aqui também não é um vídeo pra mim ficar explicando como eu cortejava as minhas ex e como eu bancava o Marquês de Sade e escrevia analogias poéticas com teor de luxúria. Isso é assunto para outro vídeo, quer dizer, para nenhum vídeo, porque eu também não vou ficar aqui revelando minhas táticas de sedução. Enfim, vamos ao tema principal que eu quero falar, especificamente sobre essa tirinha. Por que eu fazia tirinhas desse tipo? Eu passava lá 4 horas quando eu desenhava muito mais devagar e usava os programas para colorir muito mais devagar. Passava, sei lá, 4 horas construindo a narrativa, o desenho, colorindo. Postava na internet e, sei lá, em uma semana eu ganhava 20 curtidas. Aí minhas colegas de Facebook, de redes sociais, postavam uma foto sensual e disparavam em, sei lá, em uma hora ganhavam 100 curtidas, ganhava mais que o triplo que eu ganhava. Isto me emputecia pra caralho. Mas não! Eu não ficava bravo ou ficava com raiva da menina em si ou do que ela estava fazendo. O que me dava raiva, e eu sempre tentava deixar isso bem explicado para as pessoas não interpretarem errado, o que me dava raiva é que o público valorizava mais o erotismo, essa parte mais sensual de conteúdo, e cagava absoluto para outras partes como a que eu fazia, que era, sei lá, um humor mais crítico. E parece uma coisa normal, mas o que eu falava assim que não me entrava na cabeça é por que as pessoas não podem então pagar pau para essas fotos sensuais e ao mesmo tempo
valorizar esse outro tipo de conteúdo? Uma coisa não precisa anular a outra, ela pode consumir as duas coisas, mas não, parecia que as pessoas só consumiam aquilo, na minha visão, elas só consumiam aquilo e cagavam para aquilo, e me provocava a fazer esse tipo de tirinha crítica. Escuta bem o que eu vou falar, porque eu vou repetir para não tirar isso do contexto e me culpar. Eu não ficava puto com a menina, eu não achava que ela não tinha o direito de fazer isso, eu ficava puto com o público que valorizava aquilo e parece que cagava para o outro. E como é que eu posso dizer que às vezes eu conseguia fazer as pessoas entenderem? Porque no meio desse tipo de crítica eu ganhei admiração e atenção de meninas que produziam exatamente esse conteúdo, às vezes até de maneira profissional. Por exemplo, no começo do Facebook eu conheci uma modelo alternativa, meio gótica, de roqueira, que ela tinha no seu perfil pessoal 50 mil seguidores. E um monte de cara tentando chamar a atenção dela com um monte de elogio. Aí eu aproveitei essa oportunamente, fui lá e postei umas tirinhas dessas que criticava esse tipo de valorização de um conteúdo e cagava para outro, e a menina virou minha amiga e ela concordou com isso. Numa época que ela tinha 50 mil seguidores, a maior página do Facebook tinha 100 mil, 150 mil. Então ela tinha muita visibilidade e, aliás, foi ela que arrumou pelo menos uns 500 seguidores para a minha página no Facebook, começando a divulgar minhas tirinhas lá no perfil dela. Outra moça que eu conheci foi uma dançarina, que eu posso dizer, uma dançarina sensual que fazia stripper, produzia conteúdo erótico para a internet profissionalmente, e hoje em dia ela acabou virando até atriz pornô. Essa pessoa também que se aproveitava desse interesse por conteúdos carnais, conteúdos sexuais, erótico, também entendeu essa minha narrativa e virou minha amiga. Eu só estou dizendo esses dois casos para dizer que teve gente que entendeu, mas muita gente achou que eu estava sendo só machista, que eu estava culpando aquele tipo de menina que chamava atenção. Eu não estou aqui fazendo esse vídeo para dizer que não era o meu objetivo, porque eu confesso que se as pessoas não interpretavam assim, elas talvez não tivessem totalmente errada, ou quer dizer, elas não estariam erradas de interpretar assim, pois elas não me conheciam, não conheciam o meu caráter, poderiam pensar realmente que eu estava criticando aquele tipo de pessoa. E eu não vou aqui descartar que talvez, no meio da minha crítica, tenha uma camada, talvez, de machismo. Eu não conseguiria descrever qual seja, mas eu tenho uma sensibilidade que pode ter e talvez validasse muita crítica que eles faziam. Por isso que, evoluindo hoje, aprendendo muito mais sobre feminismo, eu tenho que agradecer canais como Tese 11 da Sabrina, que ajudam eu a evoluir nesse meu conhecimento. Eu não produzo mais esse tipo de conteúdo e eu vou explicar por quê. Mas antes eu vou voltar ainda nesse assunto para deixar bem explicado. Eu tenho que confessar que eu era absolutamente chato quando eu conhecia meninas que faziam isso, porque eu ia lá gratuitamente nas fotos dela e enchia o saco dizendo como as pessoas valorizam mais as fotos dela e cagam para outras produções culturais na internet. Sim, eu confesso, eu era chato, sim, eu arrumei muita treta e muita briga, eu peço desculpa para essas pessoas, porque eu tinha muito tempo livre também e era muito mais imaturo, e eu estava direcionando a minha crítica para as pessoas erradas, porque apesar de eu entender que ela não é culpada de chamar esse tipo de atenção e não criticar elas, ao mesmo tempo eu estava criticando-as por fazer isto, mas querendo criticar o público dela, só que acabava refletindo na menina. Então eu deixava meio mal entendido e agora eu entendo porque que as pessoas tinham esse mal entendido e me criticavam. Eu estava lá produzindo tirinhas e eu não ganhava nada e vinha mais uma menina que eu adicionei e ganhava muito destaque só por ter nascido com um padrão de beleza considerado bonito. Ela não fez esforço nenhum, só tirou aquelas fotos naquela pose de feijão que valoriza o busto e as ancas e ganhava um monte de curtida, um monte de admiração, e eu lá tentando produzir alguma coisa não ganhando nada. Às vezes eu confesso que às vezes eu devo ter perdido a cabeça e enchido o saco da pessoa e tratado ela como se ela fosse uma pessoa fútil por fazer isto, uma pessoa narcisista. Talvez o que me ajudou a às vezes ter enchido o saco de algumas, e eu não vou dizer que foi a maioria, foi algumas mesmo que eu fui realmente chato nesse sentido, é que tinha muitas meninas que você ia entrar em contato e elas só te respondiam se você fizesse essa implicância. Até então, quando você tentava conversar normal, elas ignoravam, ou principalmente as meninas já te respondiam na primeira mensagem do tipo, o que você quer? Como se você estivesse entrando em contato, querendo alguma coisa no sentido lascivo. E eu ficava extremamente puto, porque eu até usava uma narrativa do Descartes. Qual era? Descartes dizia, estou generalizando, estou resumindo grosseiramente. Descartes dizia mais ou menos assim, você sai todo dia da sua casa e vê só pássaros brancos no céu. Então você vai ter que concluir que todos os pássaros do mundo são brancos? Não. Então o que eu pensava? Pô, talvez todos os homens que entrou em contato até agora com ela estavam com segundos interesses. E por isso ela vai tratar todos os homens que entrarem em contato a partir disso como se eles quisessem alguma coisa nos segundos interesses e tratar de rispidamente. Isso me emputecia ainda mais, porque eu achava uma ignorância e fazia eu ainda acreditar e confirmar
com o meu achismo que essa pessoa era fútil, etc, implicar ainda mais com elas. E por que eu estou confessando isso? Eu simplesmente podia nunca ter revelado essas coisas, vocês jamais saberiam. Eu ficar bancando cara fodão pro resto da minha vida enquanto tiver visibilidade desse público pequeno que eu tenho. Porque eu acho extremamente importante demonstrar com exemplos próprios como a gente pode evoluir e virar ser humanos melhores e não ficar preso naquelas narrativas de vida que a gente tinha no passado só porque a gente nunca foi confrontado com ela. Então, mesmo que a gente tenha adquirido conhecimentos melhores, a gente continue preso no que a gente pensava 10 anos atrás e nunca evolua. Se vocês viram meu vídeo anterior que eu falo do Nando Moura, ele é um cara preso ao próprio personagem, que ele não consegue se livrar e é refém dos seus fãs, que o obriga a ser essa pessoa que nunca evolui. Nunca vai ser meu caso, porque eu aprendo exatamente com os comentários das pessoas. É por isso que eu digo, vocês podem sempre discordar de mim, desde que seja de maneira educada. E por que talvez muita gente não mude o pensamento, até mesmo gente do lado progressista, de esquerda, etc. Aí vai o segundo ponto desse vídeo, porque infelizmente o pessoal da esquerda é extremamente ignorante quando pega coisas passadas das pessoas e usam isso para incriminá-la pelo resto da vida. Você descobre, sei lá, um youtuber muito progressista, aí você descobre que no passado ele foi um escroto, e ao invés de você falar, bom, mas o cara evoluiu e mesmo que alguém esteja usando o passado para atacar o cara, fala assim, não, mas o cara evoluiu, então eu vou elogiá-lo pela mudança de postura dele. Não, as pessoas se prendem àquele passado e esculacham um cara que não é mais a mesma pessoa. Por que as pessoas fazem isso? Usam até um termo hoje em dia que é o Social Justice Warriors, acho que é isso, que é os justiceiros sociais, é um termo jocoso para dizer essas pessoas que apontam vários preconceitos na internet. Infelizmente vocês acabam dando munição quando vocês condenam uma pessoa e, pelo contrário, não agradecer, não sei se essa palavra é certa, não elogiam o fato dela ter evoluído e não ser mais aquela pessoa do passado e ter reconhecido seus erros. É isto que acaba, como posso dizer, prejudicando esse movimento, esse tipo de ideologia. Todo mundo quer lacrar em cima de um erro passado e ignorar que a pessoa virou outra pessoa, e quando a pessoa se desculpa, é muito comum desenhar a desculpa, dizer só tá fazendo isso por interesses financeiros e não por uma genuína reconhecimento que aquela pessoa errou. Então, a gente precisa parar com esse erro, principalmente vocês que seguem os produtores de conteúdo, de condenar todo mundo e não aceitar que as pessoas evoluam e possam ter melhorado. Eu, principalmente, não poderia ter me exposto falando nada desses defeitos que eu tinha no passado, porque vocês jamais saberiam. Mas quanta gente tirará do contexto ou vai usar o que eu acabei de revelar que eu fazia no passado, que era um chato, implicante, pra me criticar? Eu realmente estou dando munição para os poucos haters que eu tenho, mas é porque eu acredito sinceramente que quem segue esse canal, os admiradores, porque eu não quero que ninguém seja meu fã, que fã é um diminutivo de fanático, eu quero que as pessoas sejam um admirador, que elas me questionem, não vão usar, por exemplo, o que eu acabei de revelar para me encher o saco e criticar ou parar de seguir. Pelo contrário, vai ficar feliz que eu seja honesto o suficiente para revelar essas coisas. Há 10 anos atrás as pessoas me diziam, mas por que você está implicando, fazendo esses embates, não vai adiantar nada, você está perdendo tempo. Aí eu tinha a arrogância e prepotência de dizer, não, mas eu tirei a pessoa da zona de conforto, ela vai pensar, ela vai refletir e com certeza ela vai melhorar. Não. Qual era a chance dessa menina fazer tudo isso? Nenhuma. Qual era a chance dela ficar tão puta com o que eu falei e ficar talvez com o ego um pouco mexido e ainda se prender ainda mais naqueles elogios, aquelas punhetações que ela recebia e começar a só pensar nisso para compensar aquele desgosto que eu causei? Era maior, talvez eu estivesse piorando a situação e não melhorando. E por que eu estou falando isso? Porque essa pessoa de 10 anos atrás era muito arrogante e prepotente e hoje eu sou humilde o suficiente para perceber quanta bobagem eu falava. Mesmo que eu tivesse o apoio de uma produtora de conteúdo erótico ou de uma modelo que chamava muita atenção, e talvez isso reforçasse a minha postura, porque no meu Instagram e na minha página eu sempre tive um público feminino maior, e um público feminino às vezes reproduzia o machismo e incentivava eu continuar implicando com essa gente, porque as pessoas ficavam felizes que eu como homem não me deixava levar pela punheta, pela apagação de pau daquela pessoa muito bonita, e ficava lá implicando e fazendo conteúdo crítico, etc, porque eu recebi incentivo exatamente das mulheres. Mas graças a Deus, ou aos céus, ou ao meu conhecimento, sei lá, eu consegui ler, acompanhar e evoluir como pessoa para virar um ser humano melhor e hoje separar as coisas muito mais claras do que elas pareciam para mim naquela época. Então, por que você vai ser orgulhoso e nunca mudar seu modo de pensar e reconhecer seus erros? Lembre-se,
Eu fui um jovem muito chato porque eu tinha uma inteligência acima da média com o círculo social que eu convivia, hein? Não vai achar que eu tô sendo arrogante falando que eu tinha uma inteligência acima da média universal dos ambientes que eu convivia. Então, como ninguém conseguia me questionar, porque eu tinha muito conhecimento acumulado ali, era extremamente chato, arrogante e até tinha relances e prepotências de querer criticar e destruir todos os ignorantes que eu conhecia no caminho. E eu consegui evoluir, reconhecer, melhorar. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor e amanhã com certeza serei uma pessoa muito melhor agora. Então, por que talvez você que não se expôs desse jeito como eu estou me expondo, não vai mudar e melhorar como pessoa e vai ficar sempre com o mesmo pensamento, como tivesse um cabresto aqui na mesma direção e não conseguir ver como o mundo é muito mais amplo e como a gente aprende cada dia mais? É por isso que eu digo que canais como o da Sabrina são extremamente importantes, porque eles dão um ponto de vista feminino que nós como homens nunca vamos ter. A gente tem que aprender com elas, e foi assim que eu fui evoluindo, acompanhando canais como o delas, conteúdos, artigos como o dela. Era só essa mensagem que eu queria deixar hoje. Eu sou cartunista e professor de arte raposa e evoluo cada dia e tento evoluir cada dia. Eu espero que todo mundo me acompanhe nessa evolução. Não me acompanhe a minha evolução, mas me acompanhe junto, a gente evolua junto e cada dia que passa a gente vire uma pessoa melhor, com muito mais empatia pelo próximo e que eu consiga enxergar muito mais os contrastes e as escalas de cinza, não ver que o mundo era tão só preto no branco, como esses canais Neocon tentam vender para vocês verdades absolutas. Abraço.